Hey, hey, hey! Como que estamos? Porque por aqui estamos muito bem. Gente, agora esse vai ser meu novo bordão. Hey, hey, hey da Taylor Swift. Hey, hey, hey! Entendeu? E aí a gente vai manter por aqui. Segredinho nosso, tá? É... Bem-vindos a mais um Desvendando o Enem, episódio 4, tá? Episódio 4. 2020, a gente vai falar do de 2020. Gente, seguinte, o Desvendando o Enem de hoje, vou deixar os recados no começo do vídeo, como eu sempre faço. Primeiro recado, faça download da prova, tá? Da prova oficial que eu deixo aqui linkada aqui embaixo, só a parte de inglês. E vai acompanhando comigo, mas eu recomendo que você tente fazer os exercícios antes de você ver o comentando, porque meu comentário ele é bem pá, entendeu? Eu vou falar da questão, eu vou explicar a questão, vou te dar a resposta e te dizer porquê da resposta. Então, é bom que você já tenha tentado fazer antes. Show? Show de bola. Também não esqueçam de fazer o joguinho que está aqui embaixo, que é sobre o vocabulário, que a gente vai aprender hoje 20 palavras de vocabulário novas, tá? E toda lição vai ser isso, 20 palavras novas de vocabulário relacionadas à questão. Beleza? Então, beleza, gente. Ó, de lei, né? Vamos começar. Deixa eu clicar aqui para poder ficar mais fácil para mim. Com question number 1. A question 1 que vocês estão vendo aí, ela usa uma imagem. Eu botei a imagem aqui. Eu vou ler o que está escrito na imagem. Women shouldn't. Women shouldn't have rights. Women shouldn't vote. Women shouldn't work. Women shouldn't box. Então, lá embaixo tem uma frase. Né? Isso é como se fosse uma caixa de pesquisa do Google, tá? Women shouldn't. E aí tem os resultados dessa pesquisa. Ou seja, era uma pesquisa feita na época dizendo que uma mulher poderia ou não fazer. O should é o poder, dever, na verdade, né? Não deveriam ter direitos, não deveriam votar, não deveriam trabalhar e etc. E lá embaixo tem Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, as mulheres não deveriam sofrer com a discriminação mais, né? Nunca mais, enfim. E uma mulher, no fundo, representando as mulheres, of course. Então, vamos ler a questão primeiro. Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de: letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Letra B, rever o desempenho da mulher no trabalho. Letra C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. E letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Por que ele fala dessa opção letra E? E aí eu já vou comentar sobre as opções, né? De baixo para cima. A letra E fala de censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras, porque a moça está com a boca tapada, né? Com a pesquisa por cima, como se ela tivesse impedida de falar, rebater, comentar sobre essas pesquisas. Mas o foco não é o fato dela não poder falar. O foco é a mensagem que a pesquisa está passando, né, num geral. Além da mulher estar sendo calada, a voz dela está sendo calada, é porque as pessoas estão tentando dizer o que a mulher deve ou não fazer, certo? Então, vamos analisar. Let's analyze. É um texto grande, mas é porque eu analisei toda a tradução, né? Mas a imagem faz parte da campanha de conscientização que fala da discriminação, enfim, contra as mulheres que a gente está vindo, né? E a imagem mostra uma mulher com buscas populares na internet que falam aquilo que eu expliquei, tá? A mensagem final da campanha é que as mulheres não deveriam sofrer não deveriam mais sofrer discriminação, ok? Então, agora a gente vai analisar a questão, porque a questão pede para refletir, né? A campanha
é voltada para a necessidade de combater a discriminação e o preconceito contra as mulheres. Afinal, as mulheres são ditas o que devem ou não fazer, ao mesmo tempo que não têm direito de comentar sobre. Então, é toda a junção da imagem com as frases e com a mensagem final, criticando a ideia de que as mulheres devem ser privadas de direitos básicos. Porque, gente, são direitos básicos. A mulher poder ir e vir, a mulher poder escolher o que quer ou não fazer, certo? Então, a resposta é letra A. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, certo? É para criticar essa atitude, esse tratamento que as pessoas têm de querer mandar e desmandar no que a mulher faz na sociedade e na vida dela, né? A imagem critica diretamente o tratamento discriminatório contra as mulheres, certo? Então, letra A. Very good. Vamos falar um pouco do vocabulary dessa questão. A gente tem a palavra, e aí você pode ouvir e tentar repetir comigo. Discrimination, discrimination, rights, rights, vote, vote, suffer, suffer, certo? Então, vamos analisar agora o que elas significam. Discrimination é discriminação, né? O tratamento injusto ou preconceituoso de diferentes categorias e pessoas. Discrimination. É bem parecido. Rights. Como você sabe, porque você aprendeu que left é esquerda e right é direita, tanto na questão de falar dos direitos de alguém, a gente vai usar a mesma palavra em inglês. Rights, com um S no final, os direitos, né? Aí você pergunta, e como que eu falo que uma pessoa faz direito? Aí já não é mais right, né? Faz direito na faculdade seria como se fosse law. Então, a pessoa faz law. Law é lei, que em inglês é como se fosse o curso de direito, certo? Então, beleza. Rights, então, são os direitos, algo que uma pessoa é ou deve ser legalmente ou moralmente permitido, né? E a gente tem direito de ser o que a gente quiser. E é justamente o que a campanha apoia, né? Que a gente tenha os nossos direitos. Enfim, as mulheres tenham os direitos, né? Vote. Bem parecido também, votar, né? To vote é votar. Escolher em uma eleição de qualquer âmbito. Pode ser uma eleição, um fórum, alguma coisa assim. Algum tipo de pessoa para ser o representante no final, né? Votar, vote. E suffer, eu gosto dessa palavra, é uma palavra muito triste, mas eu acho bonita de falar, suffer, né? Inclusive no sotaque britânico fica suffer, né? Mas é uma palavra muito chateante, que é sofrer, né? Experimentar dor, angústia ou dificuldade. Então, suffer é isso, ok? Suffer. Muito bem, vocabulário aprendido. Gente, essas palavras, elas são sempre relacionadas ao que a gente viu nas questões. Claro que nem sempre você vai usar a palavra discrimination na vida, mas é muito interessante para poder você saber debater sobre assuntos. E porque no próprio Enem, né, que a gente está desvendando nessa série, você vê muitas questões. Você vê muitas questões que criticam várias coisas. Certo? Question 2. Temos um pôster, tá? Buguei, voltei. Temos um pôster que fala o seguinte: We're a culture, not a costume, tá? E é o que está querendo dizer? Deixa eu até ver se eu não vou me precipitar. Não. Nós somos uma cultura, não uma fantasia, né? Porque o que acontece? Na primeira imagem, se eu não me engano ali, eu não consigo identificar exatamente a cultura dela,
mas eu acho que é uma mulher negra, tá? Na segunda imagem, e aí ela segura um papel das pessoas se vestindo com o que seria uma fantasia de negro. Gente, por favor. É a mesma coisa que eu falar assim, se fantasia de indígena. Não tem aquele negócio de fantasia de índio que no passado todo mundo botava aquelas roupinhas e achava que estava arrasando? Não se fantasia de uma cultura, de uma raça. Não existe isso. Tá? Então é isso que está criticando. A segunda moça, ela deve ser asiática, porque eu acho que ela está segurando o pôster de uma fantasia de chinesa, né? Então ela é asiática. Então você vê ali. O terceiro moço, evidentemente, deve ser mexicano, porque está segurando uma pessoa com aquele sombreiro, né? Não sei mais o que, tocando violão. E a quarta pessoa eu não consegui identificar, mas também tem a ver com essa característica, pessoas se fantasiando de culturas, que não é certo. Sim, certo? É tipo, não é certo, certo? Não é correto você se vestir de indígena, se vestir de mexicano, se vestir de chinês. Como é que você está se vestindo de uma população, de uma cultura, de uma raça? Não existe isso, tá? Então, está escrito ali embaixo assim, this is not who we are, isso não é o que nós somos, and this is not okay, isso não está certo, não é ok, tá? Então, eles estão criticando essa cultura popular de se vestir de outras culturas, que não é correto. E até hoje isso existe, gente. Teve uma festa, teve uma polêmica, inclusive, que poderia ser usada numa redação nesse tema, que aqui no Brasil teve uma festa, né? Uma festa tema África. O que é uma festa tema África? Né? Aí as pessoas colocavam roupas, se vestiam de africano. Gente, com todo respeito, não, tá? É isso. Então você pode procurar depois desse caso. Tem muita gente que fez comentários sobre, mas é completamente errado, né? Então não faça isso. Se vista. É muito mais fácil você falar que você usou roupas de matriz africana, porque você aprecia a arte, aprecia, né, a cultura. Agora, você falar que você está vestido de africano é uma coisa muito, entendeu? Não faça isso, certo? Então, vamos analisar a questão. Question 2. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. A gente percebe que esse Enem de 2020, ele quer mesmo que você entenda a comunicação dos elementos não verbais, que são visuais, e os elementos verbais, que são escritos, tanto na questão número 1 quanto na 2 agora. Vamos ver as opções, agora depois dessa análise que a gente fez, vamos ver as opções. A. Estereotipar povos de certas culturas. B. Discriminar hábitos de grupos minoritários. C. Banir imigrantes de determinadas origens. D. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Ou E. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Gente, o pôster e a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de quê, gente? Eu vou deixar vocês pensarem, mas eu acho que não precisa muito. Mas como eu preciso que vocês primeiro passar pela parte da análise, a gente vai analisar. A campanha aborda a apropriação cultural, certo? Mostrando pessoas segurando fotos de outras pessoas vestidas com trajes culturais de maneira estereotipada. A mensagem principal é que culturas não são fantasias e que esse tipo de representação é ofensivo, né, e inapropriado. Certo. A questão ela pede para a gente identificar a crítica do pôster. O foco está na estereotipação da apropriação cultural, onde as pessoas de outra cultura se vestem de trajes de uma outra cultura, né? De maneira superficial
e desrespeitosa. Porque nem todo. Porque, tipo assim, gente, não é porque eu sou do Brasil que eu ando de roupa brilhante de carnaval com fruta na cabeça, sambando pelo Rio de Janeiro. Entendeu? Pelo contrário. Não tem condição. Então, isso seria um jeito superficial de representar, por exemplo, o Brasil, né? Então, a letra A, né, gente? Que surpresa! Estereotipar povos de certas culturas, tá evidente. Estereotipar é uma palavra que a gente usa para tipar, né? O tipo estéreo, de fora, né? Então, estereotipar, você olhar para a pessoa e você, nossa, sei lá, fulano tá de short e blusa e top cropped. Nossa, com certeza você é da Rússia, porque você tem cara de russo, tá vestido igual um russo. Gente, roupa é roupa. Você se veste como você quiser, entendeu? Então não tem isso. E também, cara é cara. Às vezes a pessoa tem uma cara, você acha que ela é de um lugar e ela é de outro lugar completamente diferente. Então, o que é o mais educado? Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Bela. De onde você é? Eu sou de tal lugar. Ah, eu sou de tal lugar. Entendeu? É mais educado. Por favor, sejam educados. Eu confio em vocês. Então, a imagem ela está criticando a prática de se vestir, de se portar também, com trajes culturais de forma estereotipada, que desrespeita e reduz culturas ricas e diversificadas a fantasias simplistas. E é isso, tá? Chubirar down. Vamos ver o vocabulário? Vocabulary. Stereotype. Estereótipo, tá? O estereótipo é isso. Stereotype é uma ideia simplificada e geralmente errada de uma pessoa ou cultura ou coisa, tá? Culture. Culture. Cultura, ok? Appropriation. Appropriation. Apropriação. Apropriação é appropriation. É um pouquinho difícil de falar. Mas se você falar rápido, nem precisa. Appropriation. Sabe? Inclusion. Inclusion. Tá? É com esse som de jan mesmo. Appropriation. Geralmente, quando ele termina nesse ion, a gente fala an no final. É geralmente, tá? Por isso que eu falei geralmente. Appropriation. Inclusion. Mas você pode ouvir alguém falando inclusion. Não tem problema, depende do sotaque. Mas é mais comum ouvir do jeito que eu falei. Certo? Inclusion, inclusão, tá? Então, nós temos essas palavras para vocês estudarem os significados e aplicarem mais na vida de vocês, tá? Precisamos de inclusion. Isso é for sure. Isso é claro. Ok, question 3. Não tem imagem dessa vez, então tá menorzinho. Mas vocês têm aí toda a questão, tem um texto, tá? Um texto grande. E aí vocês leem o texto aí na casa de vocês, mas a gente vai ler a questão e vai analisar. Eu fiz uma análise do texto, tá? É um poema. Eu fiz uma análise do poema, não deixei vocês no raso, não. Podem ficar tranquilos. O escritor nigeriano Chinua Achebe, eu não sei falar o nome dele, então me perdoem pela pronúncia, traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe, explorando a letra A. Demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida. Aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Consternação. Nossa, difícil essa palavra. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Gente, essa questão ela é bem profunda, tá? Consternação é uma coisa, um sentimento ruim, né? Então, eu não sei muito bem explicar, mas, enfim. Ui!
Sai! O sono batendo. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Vamos analisar primeiro o poema. O que o poema descreve? O poema descreve uma mãe em um campo de refugiados cuidando de seu filho, que está muito doente. A cena é cheia de descrições sensoriais do ambiente triste e desolador. Gente, eu tenho aqui o texto. Deixa eu abrir aqui o texto para poder analisar ele com vocês, né? E te dizer exatamente onde é que está essa parte que faz o sensorial. E se você perceber, olha só. No Madonna and child could touch. Já começou com o sensorial. She soon would have to her tenderness for a son. Tenderness é um sentimento, tá? The air was heavy with odors of diarrhea. Olha só, o ar estava pesado e com odor. Odor é sensorial também. Então, ó, tudo que ela fala em vários momentos desse texto, she held, ela segurou, rubbed é de esfregar. Então, assim, a gente tem várias descrições sensoriais durante o texto. E só de eu falar isso para vocês, já dá para você matar a resposta, tá? Porque a gente tem aqui uma opção que fala sobre isso, mas vamos analisar. Descrições sensoriais do ambiente triste e desolador, mas destaca a ternura e o amor da mãe enquanto cuida do seu filho em meio às dificuldades. Então, ele tem esse embate. Gente, a resposta correta, ela precisa refletir a representação sensorial do ambiente e a relação da mãe com o filho, porque é isso que diz no poema, tá? É a representação sensorial do ambiente na volta, que é completamente insalubre, e a relação da mãe com o filho, que é o oposto disso. E a única parte que fala sobre sensorial é a letra E. Então, a resposta é a letra E. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente, tá? O poema utiliza descrições sensoriais para transmitir a tristeza e a adversidade do ambiente do campo de refugiados, destacando a ternura da mãe pelo filho. Então, é aquele embate, né, entre situações. Essa é uma questão super interpretativa, é super poética, certo? Porque tem um texto que, ao mesmo tempo, é muito pesado de ler, muito triste, mas também muito bonito, ao mesmo tempo, né? Então, leiam com atenção. Se precisar, vocês podem pegar, dar uma traduzida no texto para vocês entenderem onde é que estão esses pedaços que trazem o sensorial. Vocês vão sacar, tá? Mas nesses pedaços que eu li para vocês, tem muito sensorial. Tem outra parte também que eu lembro que eu li, humming in her eyes, tá? Que está ali no finalzinho já. And then humming in her eyes, began carefully to part it. Então, essa parte também é sensorial. Tudo, praticamente, é sensorial, tá? Beleza. Vocabulary. Refugee, refugiado, tá? Refugee, refugiado. Uma pessoa que foi forçada a deixar seu país para escapar de guerra, perseguição, desastre natural, etc. Tenderness, ternura. Eu gosto dessa palavra, só que as pessoas me zoam porque parece tender de Natal, mas é tenderness, tá? Que é ternura, suavidade, gentileza no comportamento ou sentimento. Desolation, tá? Desolation, desolação, um estado de completa destruição ou tristeza. Tô desolado. Pride, que tem lá no texto também. Orgulho, sentimento de satisfação com realizações
ou realizações de alguém que tem uma ligação. E a gente usa o Pride para falar do orgulho LGBT, né? Por isso que a gente usa Pride. A palavra Pride, hashtag Pride, né, que você vê por aí, não é à toa. É orgulho. Orgulho de ser LGBT, etc. Ok? Question 4. Estamos acabando. Eu sei que isso é triste para vocês. E é triste para mim também, tá? Eu amo vocês. Question 4 é um poema também. E aí, vamos lá. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma... Vamos lá. Vamos no poema, né? Para ver onde é que estão essas palavras. Vamos lá. Ui. Eu vou ler, o poema é curto. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door. When it seemed as if I could bear no more, the fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his ski. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. Tá? Gente, eu acho isso muito surreal. Esse poema, ele é incrível. Ele é incrível. Vamos entender o que o poema está dizendo. O poema fala sobre o desejo do eu lírico de que um pássaro pare de cantar perto da sua casa. Então ele bate palma, espanta o passarinho. Depois o eu lírico reconhece que seu incômodo com o canto do pássaro é algo errado, refletindo sobre a culpa e a sensibilidade em relação à natureza. Então pensando assim, é minha culpa de estar incomodado. E o pássaro não tem culpa de estar ali fazendo o que é de sua natureza, né? E no final tem uma frase que eu acho linda, que é: e claro, deve haver algo errado em querer silenciar qualquer canção, tá? Então, esse é o poema, tá? O poema é incrível, adoro esse poema, tá? E vamos ler as opções. Novamente, né? As palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma, só para repetir as palavras, fault e blame. Vamos entender o que elas têm de contraposto aí, porque elas meio que significam a mesma coisa. Mas calma. Letra A culpa por não poder cuidar do pássaro. B, atitude errada, perdão, de novo. B, atitude errada por querer matar o pássaro, cruzes. C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. D, sensibilização com a relação à natureza do pássaro. Irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Bastante pássaro, né? Vamos entender, então, o que a questão está pedindo, né? As palavras fault e blame são chave para entender o sentimento de culpa do eu lírico. Elas estão colocadas em frases diferentes, e se a gente voltar lá no texto, a gente consegue ver. Está escrito assim. The fault must partly have been in me. A culpa deveria parcialmente ter estado em mim, né? Estar em mim. The bird was not to blame for his key. O pássaro não tinha culpa pelo sua nota, né? Que a gente pode falar de nota, acorde nas músicas. Não é só chave, né? É também acorde vocal. Então, olha só, the fault, a culpa. Was not to blame, não teve culpa? Gente, as palavras falam sobre culpa, tá? As duas palavras falam sobre culpa. Só que uma é a culpa que, tipo assim, não tem culpa. E olha a diferença de colocação. Eu posso falar que it's not my fault, não é minha culpa, mas eu não posso falar it's not my blame. Eu tenho que falar I'm not the one to blame. Eu não sou o que deve ser culpado, eu não sou o que tem a culpa. Então, é a posição
da palavra, mas que significam aí o mesmo sentimento de culpa, tá? Do eu lírico. Então, a resposta é letra D. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. A culpa de estar querendo calar uma coisa que o pássaro canta porque é da natureza dele cantar. É como se ele estivesse tentando se comunicar. Então, é a letra D, letter D. O eu lírico reconhece que querer silenciar o pássaro é errado e reflete sobre sua própria sensibilidade em relação àquela natureza, né? A natureza do pássaro. Ok? Vocabulary, then. Ó, vamos lá. Blame, culpa, responsabilidade por um erro ou algo ruim. Silence, silêncio. Fault, falha ou culpa, tá? Então, não é uma falha sua, não é um defeito seu, não é culpa sua. Entende como a palavra tem um significado igual, praticamente, né? Você pode usar em outros contextos, mas são duas palavras diferentes que a gente usa e, dependendo do contexto, ela pode mudar, né? Então, pode ser falha também, mas também pode ser culpa, mas também pode ser defeito. Então, muita coisa. Fault é uma palavra muito versátil, tá? Nature, natureza, the mother nature. Eu gosto de falar mother nature porque geralmente instala alguma coisa aí na mente. Tem muita propaganda falando da mãe natureza, né? Mother nature. É isso, ok? Certo, então. Vamos falar da question 5, que é a última. Não chorem, não chorem, não. A gente vai ler o poema, mas vamos ler a questão. Ué? Ih, copiei a questão errada. Não tem problema, a gente lê lá na prova. Vai para a prova comigo, tá? Vamos ler essa questão 5 aqui. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelu. Não sei ler, perdão também, se alguém souber, me corrija aí. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que... Gente, o texto é grande, tá? Vocês podem ler, mas eu tenho aqui um resumo do texto, tá? Essa passagem, ela descreve um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira, aquela coisa... E elas estão discutindo sobre a cor do cabelo e a escolha de Ifemelu de não usar relaxantes químicos no cabelo, tá? Basicamente, a questão está pedindo para identificar o posicionamento da Ifemelu como ela argumenta a favor da sua escolha de manter o cabelo natural, tá? E a resposta certa tem que fazer a reflexão que é o seguinte. A atitude de resistência de Ifemelu, que eu não sei falar o nome, em relação aos padrões de beleza convencionais e sua defesa de uma estética natural. Ela fala isso nessa parte do texto aqui embaixo. I like my hair the way God made it. Eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus criou, do jeito que Deus fez, tá? E as opções são: o posicionamento da cliente é sustentado por argumentos de que A. Reforçam um padrão de beleza. B. Retratam um conflito de gerações. C. Revelam uma atitude de resistência. D. Demonstram uma postura de imaturidade. Ou E. Evidenciam uma mudança de comportamento. Pois bem, alternativa letra C. Revelam uma atitude de resistência. A Ifemelu está argumentando que prefere manter o cabelo natural como Deus o fez, mesmo quando a Aisha questiona essa escolha. Ela defende sua posição, tá, com argumentos sobre a facilidade de cuidar do cabelo natural,
quando bem tratado, demonstrando uma resistência aos padrões de beleza que favorecem o cabelo relaxado. Aí, você vem o seguinte. Porque a Aisha, no texto, ela está o tempo todo falando que o cabelo alisado, né? É muito mais fácil, só passou um pente e acabou, né? E que não gosta de ficar passando o comb, passar o pente, mas aquele pente mais fino, né? Que você passa para poder... Eu passo muito para poder abrir os cachos e depois você, né? Para fazer os cachos ficarem mais bonitos. Meu cabelo é cacheado, eu uso bastante esses pentes para poder fazer a fitagem, que a gente chama, né? E a Aisha justamente fala que não tem paciência para isso. E aí Femelu fala, poxa, mas eu gosto do meu cabelo assim e eu vejo beleza e eu acho muito mais fácil cuidar dele assim do que ter que ficar presa a um alisamento, presa a um procedimento, toda vez ter que ficar ali fazendo. Então, não é sobre a mensagem em si, mas sim sobre o ato da Ifemelu defender o argumento dela até o fim, independente do que a Isha fale. Isso é uma resistência. Então, letra C revela uma atitude de resistência. Okidoki. Vocabulary. Natural. Eu acho que a gente já viu... Não, a gente viu nature, né? Natural. Cabelo natural, algo que não é alterado artificialmente. Relaxer, relaxante. Produto químico que usa para alisar o cabelo. Moisturize. Essa palavra é difícil. Vem comigo. Moisturize. Moisturize, tá? Hidratar. Pode ser em qualquer lugar, inclusive hidratante corporal, hidratante facial, a gente chama de moisturizer. A gente põe o zer no final. Igual relaxer, a gente põe moisturizer, que é hidratante, tá? Porque moist é como se fosse hidratação, tá? A hidratação em si, tá? Então, I will moist my skin, né? I will moisturize my skin. Eu gosto da minha pele quando ela tem esse moist. When I have this feeling of moist, né? Algumas pessoas usam essa frase quando eu tenho a sensação de moist, que é hidratação, ok? Resistance, que eu gosto de falar com esse sotaque, porque eu acho muito mais forte, né? Mas resistance, que é resistência, ok? Resistance. Tá? Gente, aprenderam? Então, façam a prova de novo, vejam se fica mais fácil de entender o que é a questão que está dizendo depois dessa minha explicação. Baixa o PDF da prova e da aula, estuda com carinho, tenho certeza que vai dar tudo certo, ok? Kisses, kisses e see you next time!